Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez neste culto, até que o Senhor nos permita voltar aos cultos presenciais. Vamos estar aqui perseverando, ouvindo o que Ele tem para falar, nos ensinar. Amém? Através dos nossos líderes, que estejamos atentos. Feche seus olhos, você e a sua família, e vamos iniciar o culto. Pai Celeste, diante de Ti todos estamos, mediante o sangue do Seu Filho, que você enviou para apagamento das nossas dívidas e apagar nossas manchas. Temos direito, temos acesso, temos o privilégio de acessar a Sua presença. Sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus. Tendo paz contigo, Pai. É o que mais queremos, porque recebemos o pão vivo que é Cristo e queremos comer todo dia deste maná, toda vez que for necessário, assim como o mantimento cotidiano da nossa vida física alimenta o nosso espírito, nos conduz à vida eterna. Nesses tempos difíceis, seja a nossa lamparina para nossos pés. Nessa noite, seja a nossa luz. É o que pedimos do Espírito Santo, essas coisas. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco o que Tu queres. Em nome do Senhor Jesus pedimos. Amém. Seja onde for, a Tua mão me guiará. Seja onde for, a Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Debaixo de Tuas asas sinto proteção. Teus pensamentos conhece de longe todo o coração. Sem palavras sabe todo motivo e intenção. Nada que possa sair do controle de Tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação. Companhia eterna, aliança em Jesus, o amor, perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir ao céu, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, os extremos do mar. Seja onde for, a Tua mão me guiará. Seja onde for, a Tua mão me guiará.
socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor, perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu, não desiste de mim, comigo vai até o fim. Eu subir ao céu, Deus ali estará, pelas asas alvoradas, nos extremos do mar. Então a tua mão me guiará, onde for.
Irmãos, como vários apóstolos escreviam nas cartas, que já é chegada a última hora, e a última hora chegou. Demorou, mas chegou. Segundo o Espírito Santo tem revelado ao nosso pastor, estamos no tempo do fim do império de Lúcifer. E assim vinha o reino de Cristo Jesus. Então, irmãos, não sabemos muito o que tem que esperar o Espírito Santo e revelar aos poucos. Não sei porque ele faz isso. Revelou coisas agora ao nosso pastor e a nós que não revelaram aos antigos. E a nós passarmos do outro lado, irmão, é aqui que está. Muita gente não sabe. Eu também não sei muita coisa. Mas o que o Espírito Santo vai nos passando, nós vamos também repassando. Porque é Ele que ensina, é Ele que revela, que se for levar a Bíblia ao pé da letra, a pessoa não entende. E o pior, a pessoa peca por transmitir uma mensagem errônea que leva a pessoa ao caminho errôneo, resultando na perdição. Doutrina de demônio, distorcendo as Escrituras, porque se a pessoa não falar pelo Espírito Santo, pode ter a pura certeza que Lúcifer vai querer usar a boca dele para distorcer a palavra de Deus. Então nós que estamos aqui, irmãos, temos que tomar muito cuidado para não emprestar a boca para Lúcifer. Mas vamos esmiuçar um assunto aqui, quero ser breve, irmão. Muita gente já está a par disso, mas muita gente não. E talvez muita gente pensa de um modo e será de outro. O que, irmãos? A nossa recompensa, nosso galardão. Então, não se pode confundir as coisas, irmão. Herança é uma coisa, galardão e recompensa é outra. Então, ao passarmos para o outro lado, irmão, muita gente talvez pense que o céu é um lugar em outra dimensão. Talvez seja. Mas o mais importante que os irmãos têm que entender é que o céu, irmão, é como Jesus falou, o reino dos céus está entre vós. Então o reino do céu já está aqui. Então o estado do espírito ou da mente e da gola com o Senhor Jesus vai ser o estado do corpo também, será pertencente a outra realidade. Mas é o importante saber que o céu não é uma dimensão que será com asas de pombo ou voar, né? Até podemos voar, mas não é nessa nossa mentalidade de desenhos que vimos, filmes. Pode esquecer isso, irmão. Agora não é isso que eu quero falar. É que muitas pessoas não sabem, ao passar do outro lado, o seu estado, ou o que a sua posição. E Paulo deixou aqui, os apóstolos deixaram dicas, e até o Senhor Jesus também, que depende da sua eternidade, irmão, uma coisa, o que você foi aqui, e eu também. Agora somos um corpo. Herança, irmão, é para filho. A pessoa, quando recebe o Espírito do Filho, o Espírito Santo, ele tem direito à herança. Então, certos direitos adquiridos pelo Senhor Jesus é da pessoa. Já é determinado, é impossível a pessoa perder. Só perde se ela renunciar. Ou se ela for excluído do mandamento, né? For deserdado. Né? O Daniel gosta dessa palavra, né? Deserda isso aí, irmã. Daniel ficava zoando com nós, né? Deserda Mateus, deserda Samuel. Então a pessoa é deserdada é outra coisa. Mas filho, irmãos, herança, a pessoa tem direito, porque recebeu o Espírito do Filho. Agora a recompensa, irmão, galardão, já é outra coisa. Porque até Paulo tocou nesse assunto. Aqui em 1 Coríntios 9,
ele discorreu sobre esse assunto. Não vou ler todo o versículo, os irmãos muitos conhecem. Ele fala sobre a corrida no estádio, comparando um atleta de corrida, o Usain Bolt, né? Usain Bolt, esqueci o nome, né? E na corrida, né? Aquele tempo já tinha Olimpíadas, irmão. A Olimpíadas era muito antiga. Já tinha alguns esportes. Ele ficou muito tempo em Roma, então na Grécia lá, faz parte da história. Então tinha as Olimpíadas já. Não era tão divulgada, era centralizada mais na Europa, mas Paulo ficou lá na infância, adolescência dele, estudou na Grécia, Roma. Paulo era um homem estudioso, então talvez ele já assistiu a Olimpíadas lá naquela época. Então ele comparou a corrida de um atleta, que todos correm, mas só um leva o prêmio, ele dizendo aqui. Então na 1 Coríntios 9 ele discorre assim, ó, no 1 Coríntios 9:17. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponho de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Então ele fala aqui sobre o obreiro que merece receber, é outra história. Mas ele está falando aqui o estado da sua dispensação, irmão. Porque aqui que está a diferença de cada um, irmão. Quando chegar do outro lado, e está próximo agora, irmão. Está próximo. Ao passarmos para o outro lado, irmão, cada um receberá de Deus o galardão, e a herança é de todo mundo. A herança vai ser distribuída igualmente, porque todo mundo é filho. Agora acaba a diferença do galardão, do prêmio. O galardão se chama recompensa. Aí eu fiquei pensando na empresa, irmão. Nossa, Deus já pagou caro. Jesus, né? Pagou caríssimo. Por quê? Né? A salvação já foi caríssima, retornar ao céu. Por quê? Nasceu no coração de Deus ainda recompensar na outra vida, sabe? Nós demos trabalho para Ele, nós demos dor de cabeça, no bom sentido. Mas mesmo assim, ao retornarmos, Ele quer nos premiar, Esse prêmio, irmãos, cada um vai receber de Deus, né? Não posso falar que prêmio que é. Dá até para saber que prêmio que é, mas eu não posso afirmar nada. Mas aí, quando eu lembrei daquele versículo, o Espírito Santo fez eu lembrar, acho que é Salmos 1 ou é 2, que fala que Deus, né? Por que as nações pensam em coisas vãs, e Deus vai falando, Deus falando ali através de Davi na carta, no Salmo 2. Aí então ele fala uma coisa interessante, Deus se rirá deles. Em algumas passagens do Velho Testamento se fala que Deus se rirá deles. Então o Espírito Santo fez entender, irmãos, que como Lúcifer quis irritar a Deus, com pessoas, né, machucar a Deus, matando aqueles que Deus ama, desafiando a Deus, a sua arrogância, atrevido, como forma de Jó. Quem é atrevido que se erga diante de mim, Deus fala. Satanás foi atrevido, ele desafiou Deus e faz de tudo para machucar o coração de Deus, levando à perdição muitas pessoas. Ele não pode machucar Deus diretamente, mas pode indiretamente, por saber o quanto Deus ama. Então, quando a pessoa, nós, irmãos, que um rapaz, ou qualquer pessoa, que deu um mau testemunho, deu trabalho para os pais, deu trabalho na escola, traficou droga, se envolveu com crime. Mas quando a pessoa vem para Jesus, irmão, tudo se faz novo e aquelas coisas é apagadas. Como foi Paulo, perseguiu todos os cristãos, encerrou na prisão, fez mal a muitas pessoas. Talvez encerrou o pai de família, a família passou necessidade, que a mulher não podia trabalhar naquela época, irmão. Tal como a viúva de Naim, o filho morreu, ela despencou porque era viúva e a única forma de renda dela era o seu filho.
de trazer o sustento para casa, era um jovem. E o jovem acabaram morrendo também, ela ficou viúva e por isso que naquela época era outra realidade. Não tinha a Bolsa Família, não tinha nada do governo, e era Roma ainda. Então por isso que muitos apóstolos aconselharam a cuidar das viúvas, porque era outra realidade, irmão. Hoje em dia a economia, as coisas são outras. Então quando a pessoa era viúva, a mulher, ela não era nenhum meio de trabalho a não ser plantar no seu quintal ou plantio, mas era proibido a mulher trabalhar, era errôneo. Então a mulher desabou na viúva de Naim, então quando Jesus viu a situação, ressuscitou o menino. Mas é outra história. Mas então, voltando ao assunto aqui, irmão, a pessoa quando passar para o outro lado, é aqui que Paulo está falando, o prêmio. Ele fala aqui, irmão, o prêmio em salvação também não é igual. Porque a pessoa, ao passar para o outro lado, irmão, tem pessoa que não vai receber nada. Sim, e não são poucos, irmão. Vai ser muita pessoa que só vai ser salvo da condenação. E pelo contrário, tem muito que agradecer a Deus por não ter sido perdido. Tem que ser eternamente grato a Deus por não sofrer a condenação, a segunda morte. É o que Paulo falou aqui no 1 Coríntios 3 também. Ele está falando aí sobre a obra, né, dele e Apolo. Ele descreve aí em 1 Coríntios 3,13, desse modo assim, ó, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ele está falando que nessa parte aqui, irmão, desse lado da vida, se a obra dele dessa parte permanecer, tal receberá galardão. Mas tem pessoa que será salvo, irmão. Como o ladrão da cruz. Não deu tempo de ele fazer obra. Não deu tempo de ele juntar tesouro no céu. Então, mas ele será salvo, é eternamente grato, porque faltava alguns minutos para ele morrer, acabar a sua vida aqui nessa terra, e não teria outra oportunidade de ser salvo. A oportunidade nossa de concluir ou determinar o que seremos na outra vida é nessa vida aqui, nesta parte que Paulo fala. Se alguém nesta parte aqui falando desta vida, se alguém fazer alguma coisa, vai ser passar, não é passar pelo fogo, vai ser avaliado a sua obra. Será que a pessoa aceitou o Senhor Jesus no hospital, um câncer, ou bateu a moto, bateu a coluna, quebrou o pescoço? A pessoa só tem 3 dias de vida. A pessoa aceita Jesus, terá salvo, irmão. Salvação é uma coisa, herança e galardão é outra. Agora aqui que está, irmãos, que não podemos nos confundir em que grupo estamos. Porque o Senhor Jesus, mesmo o Senhor Jesus também, ao falar em Mateus 25, ele distinguiu 3 grupos. Ele começa falando da noiva, depois ele discorre falando de servo, depois ele discorre falando dos justos. Então aquelas pessoas que eram justas, que Jesus fala que separará as ovelhas do bode, eles nem sabiam que ia receber galardão, está lá escrito. Deixa eu ver se eu consigo. 25, 24, 34, né? Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me beber. Os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Então respondeu o rei e lhe dirá: em verdade vos digo que quando a um destes meus pequeninos irmãos fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim me fizeste.
Então Jesus aqui já está falando que quando você faz para um, ele está falando dos meus pequeninos. Ele está separando o grupo. Então é como se esse grupo estivesse ao lado do Senhor Jesus ou às suas costas. E as pessoas que foram justas na terra, ou muitas pessoas, irmão, principalmente o cristianismo. Nós estamos mudando a nossa mentalidade, achamos que só os crentes seriam salvos. O Espírito Santo tem revelado aqui católico, irmão. Muitas igrejas, né, tem nunca mais falei que ninguém pode ser salvo, irmão. Mudou a minha cabeça. Nós éramos muito rígidos, cometemos muitos erros. Concluímos, falamos demais, besteira. Temos que nos corrigir, estamos nos corrigindo. Então pode ser aqui católico, Congregação do Brasil, né, qualquer que seja o cristianismo, tem que estar em Cristo. Então Jesus falando, até com um copo d'água não será esquecido. Então por isso que a pessoa quando recebe a herança, irmão, Deus não é injusto. A palavra do filho pródigo, ele saiu da igreja e falou, dá-me o que a minha herança e vou embora. Quer dizer, irmão, a pessoa sai da igreja e começa a ser abençoada. É a parte dele que Deus tem. É como se Deus estivesse guardando para ele uma bênção, mas ele desistiu. Então Deus libera a bênção para ele, porque Deus dá a herança, é direito dele. Então só que a pessoa está morta. A pessoa perdeu a salvação, no entanto, o que Deus lhe tinha guardado, Deus tem que liberar, porque já foi direito da pessoa. A herança ele adquiriu assim quando recebeu o Espírito Santo. Então a pessoa vai, né, começa a enriquecer aí, ó, aquela igreja que estava me atrasando a vida, meu, é fora, não quero mais igreja. Mas dura por um pouco tempo. Meu. Depois quando fica só os frangalhos, aí volta, todo despenado. A irmã Zuleide fala, né, como é que ela fala? Esqueci o nome que ela fala. Esqueci, né, irmãos de Val. Não é carcomido, eu esqueci o nome que ela fala. A pessoa volta todo estrupiado, né? E Deus recebe, irmão. Porque é uma pessoa que se arrependeu, depende do arrependimento. Então aqui em Tiago, ó, agora, o que nos faz, irmãos, herdar, o que nos faz ter mais lá na outra vida, é exatamente isso aqui. Como o pastor Takama já alertou, e vamos entrar mais, vamos meditar sobre isso. Em Tiago 1 aí ele fala assim, ó, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago está falando aqui que a pessoa tem que sentir alegre quando cair em várias dificuldades, irmão. Mas não é o contrário. Eu, por exemplo, irmão, estou desde criança na casa do Senhor, não prosperei, não enriqueci, não tenho casa, não tenho propriedade, não tenho muita coisa. De certa forma, eu sou até pobre. E às vezes desanima, eu falei, Jesus, né? Sempre passando dificuldade, sempre passando... nunca prospero, não tenho nada, não tenho nenhuma propriedade. Mas aí o Espírito Santo nos consola falando sobre isso aqui, irmão. Por quê? Porque quanto mais, irmão, você é testado, você vai passando de etapa. E você vai adquirindo, vai juntando dinheiro lá, não é dinheiro, é galardão. Toda vez que você passa por uma prova, você está sendo avaliado. E você, por que o Tiago está falando isso aqui? Eu também não sabia, irmão. Mas se a pessoa cessou de ser tentado, cessou de ser provado, a vida dele está numa abundância e nunca mais for provado, ali foi o seu limite. Você não foi achado capaz de evoluir para uma categoria mais avançada. Você não foi achado capaz de suportar tentações para você chegar ir mais longe. Então a pessoa pensa, nossa, o irmão só passa por tribulação, meu. O irmão atribulado, sai fora, né? Nós pensávamos assim também, irmão. E às vezes aquele irmão vai lá no outro lado, vai dar um show em nós, de galadão. E, nossa, irmão! Nossa, irmão!
Olha como você está sendo abençoado aqui, irmão. Eu achava que você era um zero à esquerda lá, rapaz. E ele só dando risada. Aquele irmão que se chamava de atribulado. Nossa, esse irmão tem alguma coisa errada, só passa dificuldade. É Deus, irmãos, que nem aquele irmão lá do outro lado, agaria e galardão. Então, sempre temos que ter cuidado com o nosso pré-julgamento. Irmão. Às vezes a pessoa passa sempre dificuldade e você acha que a pessoa, Deus não está com ela. É ao contrário. A pessoa está sendo avaliada para ser promovido. Quanto mais a pessoa passa tribulação na presença de Cristo, mais ele agaria galardão no outro lado. Então, tem de gozo, diz Tiago, porque é esse o pensamento que você tem que ter. Se você não prosperou, como diz Davi em Salmo 37, não tem inveja do ímpio que prospera. Logo o seu tempo passará, mas os justos herdarão a terra. E o próprio João, irmão, ele fala aqui em 2 João, Epístola de João 8, ele diz assim, olhar por vós, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos um inteiro galardão. Então tem galardão pela verdade? Tem. É o que ele está falando aqui, o inteiro galardão. Tem pessoa que chegou em certo ponto, ela explode com Deus, né? Não perde a salvação, irmão. Mas, basta, Senhor, não aguento mais. Chega. Quase chega a esse ponto, irmão. O Espírito Santo consola. Por isso que eu estou trazendo, irmão, porque quase senti isso, porque é muitas dificuldades em todas as áreas, irmão, nós vamos passando. Às vezes não sabe por quê, às vezes nós nos achamos reprovados. Até eu achei que eu estava reprovado, talvez esteja. Eu talvez não, até que a minha consciência não está me condenando. Até agora, né? Graças a Deus, o Espírito Santo acho que tem me consolado. Mas, se a pessoa acessou, irmãos, né, não vai receber o inteiro galardão, não foi se achado capaz de suportar mais coisas. Então, não receberá o inteiro galardão, porque o inteiro galardão, irmãos, é aquelas 7 igrejas da Ásia, cada qual com o seu prêmio ali no final. Jesus falando, a cada prova que a igreja está passando ali tem um certo prêmio. E esta igreja ali, irmãos, graças a Deus já estão, né, se achando digno, se achando capaz de suportar aquelas 7 etapas. Agora não é mérito nosso, irmão. É mérito do Senhor Jesus que nos dá força para suportar. Então, quando a pessoa passar do outro lado, irmão, tem pessoa que mesmo que vai até falar assim, ó, parabéns, irmão, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar para o Senhor Jesus e não o fiz, né? Agora, graças a Deus, estou salvo, mas bateu aquele arrependimento, irmão. Por quê, irmão? Porque tem até versículo que fala que é bem-aventurado. Não sei, agora eu não lembro do versículo. Os que comem da árvore da vida para que possam entrar pela porta. Que porta é essa? A porta, irmão, da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém não é feita de artifício de edificação humana. A Nova Jerusalém, irmão, é um estado, é um direito, somos nós somos cada pedra daquele edifício. Então o que ele está falando ali da Nova Jerusalém é o direito que você tem de acessar diretamente ao trono do Pai. Então esses 144 mil é o que tem, são os primogênitos que o Senhor Jesus vai deixar sentar no trono. É um número bem pequeno, irmão. É um número bem pequeno, às vezes dá até aquela coisa na minha cabeça. Falo, Jesus mestre, amado. É tão pequeno esse número aí. Não se entra, né, irmão, fazendo cadastro na Bíblia. Dá até para inventar, né, irmão Nivaldo, pastor, né? Faça aqui seu cadastro para você entrar na Nova Jerusalém, paga tanto, vão tudo para o inferno. Igual, irmãos, né? Igual muitas tribulações, às vezes a pessoa faz um pré-julgamento das pessoas, tipo o pastor Mamoro, o pastor Takayama. Passaram tantas tribulações aqueles homens, irmão, né? Pastor Mamoro perdeu esposas.
capotou o carro com Kirra, né? Que ele fala que ele dá risada, pastor Takayama. Depois sofreu um acidente com o Marício. Ele fala, nossa, o pastor Takayama, né? Se o pastor Mamora, é porque o pastor Mamora tá gareando um galadão do outro lado, irmão. Pastor Takayama. Esses pastores da Nippon, né? Ah, esses pastores da Nippon são tudo atribulados, nada. Estão gareando, irmão, tesouro do outro lado. Estão sendo levados a teste para que se prove a Lúcifer que Lúcifer não tem nenhum argumento para dizer, ó, esse aí não merece. Ele não merece mesmo. Só que se provou digno de estar do lado do Senhor Jesus em cada tribulação. Olha aqui em Apocalipse 22, ele está falando aqui no 22:12, ele está falando do Senhor Jesus. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, galardão, ou prêmio, como Paulo falou, que ele fala ali também no 1 Coríntios 9, ele fala dessa maneira, de eu pregar o evangelho, me fazer tudo para salvar alguns e eu mesmo ser reprovado. Agora ele não está falando reprovado de perder a salvação, ele está fazendo ser reprovado, de alguma maneira, ele não executar de forma correta, irmão, o seu ofício aqui. Por quê, irmão? Porque cada um de nós, irmãos, temos um propósito que Deus deu a cada um. Cada um é cada um. Como aquela palavra dos talentos, ela é para servo, sim, irmão. Mas um tinha capacidade de ter 10, outro 5, outro um só. Então, às vezes a pessoa não é capaz, sua capacidade não chega a mais. Por isso que Deus não pode dar algo que ele não possa suportar. E por isso que Paulo aqui no Timóteo, né? Ele fala, é 2 Timóteo que ele fala? É aqui, ó, 4, né? 4, um versículo muito, concluindo as palavras dele, concluindo a sua passagem aqui nessa terra. 2 Timóteo 4:6, porque já estou sendo oferecido para a expiação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então a pessoa, irmão, se alegre. É difícil, mas é como o pastor Carlos pregou. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sempre quando passardes, irmão, várias tribulações. Várias tribulações. Está falando várias, não é uma só. É várias. Tem de grande gozo, porque assim perseguiram os profetas, Jesus falou. E é grande o vosso galardão no céu. Então, quando passar do outro lado, irmão, a pessoa, cada um vai saber o que receberá de Deus. Não é salvação. Mas essa igreja está levada pelo Espírito Santo ao galgar todo o inteiro galardão. O inteiro galardão porque não fugimos do Evangelho. E outra, irmãos, nós guardamos a palavra. Tudo que o Espírito Santo tem falado, nós tentamos guardar. Qualquer outra coisa, irmão, toma muito cuidado, irmão. Toma muito cuidado. A lei do Espírito Santo é cada um. Ninguém mais vai falar que não pode. Mas se você não sente paz naquilo que você está fazendo, pode ter certeza que é o Espírito Santo te avisando. Se você sente paz, nada te condena, você é com Deus. Mas por isso que Jesus, os apóstolos, Paulo, sempre deixou várias dicas da nossa conduta, fugir de tal coisa, fugir, porque tudo posso, irmão, mas nem tudo me convém. Então, às vezes a pessoa perde galardão, perde posição do outro lado, um posto, como o desses 144 mil, porque apenas uma dispensação lhe foi confiada, ele fez de má vontade. Mas se fazer de boa mente, como Jesus falou, aquele que me ama é aquele que me obedece. Esse é o que me ama. Então, nós queremos receber do Senhor Jesus, irmão. Não é galardão de dinheiro, dólar, euro.
É uma coisa difícil de entrar, irmão. Não sabemos o que seja de fato. Mas o que dá a entender, irmãos, é o quanto você vai estar mais perto de Deus, o quanto lhe será confiado. Porque naquelas 7 cartas de Apocalipse ali, os irmãos vão lá. Cada qual tem o seu prêmio. Amém, irmãos? Então, vigie para que Satanás não tome o que é teu. Nem você perca, de alguma maneira, o seu inteiro galardão. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai nosso, cuja presença estamos. Te agradecemos, Pai, por essas palavras de vida eterna, vindo dos nossos líderes, vindo do Espírito Santo, não deles, mas o Espírito Santo usa quem quer. Nos instrui, sempre pedimos, nos livra das tentações de Lúcifer, nessa última hora. Nos guarda das tentações, nos guarda das provações que há de vir sobre toda a terra. E que o amor do Pai, a bênção do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Amém. Fique na paz, irmão.